Feche um número de maneiras de realizar um movimento. Ou seja, também pode ser colocado em outras palavras como número de variáveis mecânicas número de variáveis mecânicas necessárias para escrever movimentos. Então aqui vocês estão vendo essa molécula aqui que eu desenhei dentro do sistema? Quantos átomos tem essa molécula? Um átomo só. Quantas variáveis eu preciso para descrever esse pequeno sistema aqui? Preciso de 3 variáveis aqui. Número de partículas dessa molécula aí, nem daria para chamar de molécula, é apenas um átomo, é uma partícula. Número de variáveis que eu preciso, número de variáveis necessárias para descrever o movimento. Então, um colega sugeriu 3. Sim, porque tem a coordenada x, coordenada y e coordenada z. Legal. Então, tem graus de liberdade são 3. Esse sistema são 3 graus de liberdade. Olha aí. O que vocês me dizem desses sistemas aqui? Duas partículas tinham 2 átomos, aqui poderia ser 2 átomos de argônio. Quantas variáveis eu preciso para escrever um sistema com 2 partículas? 3 para o primeiro e outras 3 para o segundo, né? Graus de liberdade é 6, isto é 3 vezes o número de partículas. Aqui, quantos graus de liberdade? 9, porque é 3 vezes o número de partículas, certo? Então eu teria que dar a coordenada de cada uma das partículas, coordenada x, y e z. 9, tudo bem. Mas se em vez de eu botar mais átomos avulsos, eu botar uma molécula. Aqui dentro do meu sistema agora, uma linda molécula de nitrogênio. É uma diatômica, uma molécula diatômica aqui. Então, número de partículas que tem aqui dentro. Quantos átomos tem? O número de átomos é 2. Mas quantos graus de liberdade tem aqui? 5. Pois é. Se eu quiser descrever
poderia começar gastando 3 graus de liberdade para dizer a posição da molécula no espaço, certo? Eu poderia dizer aqui, ó, a parte da translação. Então aqui são 3. Rotação. Então aqui não tem um nome específico, vou chamar rotação 1 e rotação 2. Então, lembra que só tinha 2 rotações, uma molécula linear. Então gastei 2 graus de liberdade aqui. Isso é tudo. Se tu imaginar que o nitrogênio é uma molécula que tem um bastão rígido, isso seria tudo. Mas, será que esses átomos, por estarem numa ligação química, eles não têm a possibilidade de vibrar aqui? A ligação química é mais ou menos como uma mola dura. Uma mola dura. Então, se eu desse uma batida aqui nessa molécula, ela poderia ficar vibrando, certo? Então, assim, como é que eu poderia descrever a vibração? Poderia ter uma posição de equilíbrio, uma distância entre os dois de equilíbrio, e daí se eu estou aproximando eles um pouco mais, ou afastando eles um pouco mais, é que nem uma mola. A mola tem a posição de equilíbrio. Se eu deixar solto, ele fica num determinado lugar, mas se eu comprimir ele, ou se eu esticar ele, isso é uma variável também, não é? Então eu poderia adicionar mais essa variável, a da vibração. Então aqui uma coordenada de vibração. Só tem uma vibração possível aí, então eu vou botar só uma. Totalizando quantos graus de liberdade? 6 graus de liberdade. Então aqui, meus queridos, quando eu tinha 2 partículas avulsas, ele já era 6.